Esta é a última parte do nosso acampamento, envolvendo palestras e o encerramento com uma conversa, então, com os nossos preletores. O tema que nós vamos direcionar, o tema que vai nos ajudar nesta conversa aqui, é o tema da liberdade cristã, que é um tema que nós precisamos sempre refletir, e a tentativa será relacionar com o assunto do acampamento, que é masculinidade bíblica. Lembrando que nós teremos perguntas aqui, mas também os irmãos poderão fazer perguntas, só que as perguntas deverão estar relacionadas ao tema liberdade cristã. Então, nós vamos começar com a definição do assunto, e então os irmãos vão entender, e nós abriremos no momento a oportunidade para as perguntas. Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta para o pastor Kenneth. Pastor, quais são os limites da liberdade para o cristão? A Confissão de Westminster tem uma explicação muito boa sobre a liberdade cristã, e vale a pena ler e estudar esta explicação. A Confissão deixa bem claro qual é a situação na qual nós vivemos. O pecado escraviza, Cristo liberta. Então, ele liberta para que possamos viver na liberdade de servi-lo, de obedecê-lo. Quando nós somos escravos ao pecado, nós não conseguimos obedecer a Deus. Mas quando estamos livres no poder do sangue dele, nós podemos obedecer e com alegria, com amor, seguir os seus mandamentos. Então, muitas pessoas, ouvindo esta frase, liberdade cristã, pensam, bom, eu posso fazer o que eu quero. Mas, logo, a própria Bíblia determina que um dos limites da liberdade cristã é a vontade soberana e revelada do nosso Senhor. Cristo morreu não para nós nos entregarmos à concupiscência, aos nossos próprios desejos, muito pelo contrário. Paulo fala aos Gálatas, em 5, verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Eu diria que a palavra amor seria um bom resumo quando alguém pergunta quais são os limites da liberdade cristã. Amor. Amor para com Deus e amor para com meu próximo. Minha liberdade cristã nunca pode ou deve ferir ou atrapalhar ou ir de encontro ao amor que eu tenho para com Deus e para com o meu próximo. Pastor Júlio, tendo esta explicação que nós acabamos de ouvir pelo pastor Kenneth, a explicação a respeito da liberdade cristã e o amor que deve nortear a nossa liberdade, o senhor falou para nós hoje sobre esportes, lutas e competições, e a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: com relação à futura profissão do meu filho, se ele não gostar muito dos livros, como o pastor Kenneth nos ensinou pela palavra, mas ele desejar ser um jogador de futebol, eu devo observar o limite da liberdade cristã, devo amá-lo. Agora, sendo um jogador de futebol, eu devo investir nele, mesmo sabendo que profissionalmente a maior parte dos jogos de futebol ocorrem no domingo, no dia do Senhor? O que é que poderíamos dizer para ele, por exemplo, se ele não for inclinado para os livros, a vida dele for mais... Ele tem um talento com o esporte, com os pés, com a bola. O que dizer? Como orientar? Importante encorajamos os nossos filhos usam seus talentos para a glória do Senhor. Então, com esse esporte de futebol, meus filhos não é futebol, é hockey. Eles estão até assistindo. Eles dizem, bom, rapaz, aquele goleiro não sabe jogar. Eles precisam de nós. Então, eles querem realmente ajudar os times, as equipes. E eu falo com meus filhos, é muito bom que vocês gostam de jogar, que vocês sabem jogar. Você tem que usar seu corpo para a glória do Senhor. E o filho que quer jogar futebol,
mas tem limites disso. Então, você não pode chegar ao mesmo fim de todos os outros. Você está fazendo isso para outro propósito, já agora. E o futuro num time da nação, do país, é assim que você não pode pensar em jogar. A resposta dos meus filhos é: bom, pai, a gente quer ser jogadores tão bons que eles vão deixar meu irmão, ir para a igreja no domingo e perder esses jogos. Então eu disse: bom, se você entende que é Deus em primeiro lugar e você vai jogar para a glória dele e usar seus talentos nessa capacidade, deve fazer. Mas, então, a liberdade, eu explico a eles, vocês têm que entender que não queremos voltar à escravidão do mundo. Não queremos voltar à ideia que não temos descanso em Cristo, não queremos voltar à negação da vitória dele. Então, nesse contexto, eu encorajo meus filhos a usarem qualquer talento, qualquer capacidade. E, além disso, eu estou sempre encorajando-os a achar todas as capacidades dele. Não é apenas futebol, mas vocês têm cabeças, vocês têm olhos, podem olhar as árvores e aprender muito sobre árvores. Então, sempre estou querendo ver um filho que está usando todos os talentos. Não é tão focado em um só. Muito bem. Pastor Ken? Sobre isso, nós devemos lembrar que nós não podemos buscar viver uma vida para glorificar a Deus ou fazer alguma coisa para a glória de Deus por meio de desobedecê-lo. Não funciona, não tem nenhum sentido. Então, se alguém tem o desejo de servir e glorificar a Deus usando o seu talento no futebol, nos esportes, então ele deve orar a Deus e pedir a Deus que o Deus esteja ajudando para chegar lá, cumprindo os seus mandamentos e obedecendo a sua santa vontade. E se Deus abrir as portas, ótimo. Se Deus fechar as portas, ele já tem sua resposta. Eu tenho sobrinhos que jogam hóquei e que são bons. Então, eles jogam em times que, especialmente quando chega no final da época de hóquei, no final do ano, então, muitas vezes, os últimos jogos, quando tem os jogos mais importantes, para ver quem é o time mais importante, vencedor, caem no domingo. Então, desde o início, os treinadores, os técnicos e os times já sabem que meus sobrinhos são cristãos, não jogam no dia do Senhor. E às vezes tem um jogo muito, muito, muito importante, e um time muito bom, e ganhando desse time eles vão ganhar o campeonato. Aí eles vêm falando com meus sobrinhos: vocês precisam, por causa do time. Aí meus sobrinhos dizem: bom, nós queremos servir o time, mas no dia do Senhor nós não jogamos. Eles são tão bons realmente que, como o pastor falou, os filhos dele querem que seja assim. O time continua aceitando isso. Então, até este ano, quando o time normalmente no domingo tem uma pequena comemoração para reconhecer quem foi o melhor jogador e tudo isso, normalmente eles fazem depois do torneio. Eles fizeram no sábado para que meus sobrinhos estivessem presentes. Então, desta forma, simplesmente decidindo: eu vou servir o Senhor em obediência. Deus abençoa e Deus usa isso como um tipo de testemunho também às outras pessoas, até às outras pessoas que se dizem cristãs e evangélicas. Daniel fez a mesma coisa, e seus amigos. Daniel não disse: bom, rapaz, eu tenho uma chance de me tornar muito importante no reino e ter muita influência e glorificar a Deus por meio desta influência política, e é só aceitar a comida do rei. Não. Ele disse: não, eu vou obedecer a Deus, mesmo se significa que eu vou ficar sendo excluído das oportunidades. E Deus usou a obediência para glorificar seu nome. Muito bem. Pastor, nós também temos visto que, por exemplo, há um esforço mundial, e aqui essa influência tem crescido no Brasil, da parte os idealizadores do combate, conhecido como UFC. E o líder Dana White, ele tem dito que o desejo dele é tornar o UFC, né, o MMA, mais popular do que o próprio futebol.
E a pergunta é: UFC, boxe e outras artes marciais, existem diferenças ou os meninos podem praticar todas estas lutas? Ou algum tipo de luta é permitido? Principalmente o UFC para o cristão. Como é que nós devemos ver, enxergá-lo e também orientar os nossos meninos? Porque até mesmo a propaganda que tem sido feita, até os próprios bonecos dos lutadores têm sido vendidos e divulgados. E na escola, por exemplo, eu vejo sempre os meninos agora não com bonecos de jogadores, mas bonecos desses lutadores famosos. Qual a orientação que a gente pode, biblicamente, compartilhar e também transmitir para os nossos garotos? Okay. Acho que essa pergunta é uma pergunta muito, muito relevante hoje em dia. Entrou na igreja e a gente tem que aceitar o fato, reconhecer o fato que muitas pessoas na igreja assistem, gostam, sabem tudo sobre o UFC. Inclusive, pastor, me permita, muitas têm quebrado o dia do Senhor porque ficam até a madrugada esperando o combate principal. E às vezes eu vejo verdadeiros zumbis na igreja de manhã, porque eles estão assim, dormindo porque ficaram acordados a noite toda porque não podiam perder a luta importante de suas vidas. Então, esse ponto já é muito claro, nem temos de falar sobre esse problema de idolatria, quebramento do primeiro e quarto mandamento. Mas quando chegamos à ideia de competição, pessoas dizem, não, o UFC é uma coisa nova, é diferente do que outros esportes. Os que gostam dizem, não, é igual, boxe é a mesma coisa, você fica batendo outra pessoa. Então a gente tem que avaliar como cristãos e entender o que é esse UFC. Uma coisa interessante, eu não sei muito, então vocês têm que me corrigir, mas eu entendo que no UFC não tem muita regra. Você pode fazer quase tudo que quiser para ganhar. Isso envolve também humilhação da outra pessoa, isso envolve falta de respeito, em verdade tem que odiar a outra pessoa para ganhar. E tem ideia, lá dentro também tem medo nos olhos do oponente, do adversário, isso já fala muito. Quando chega a ponto de medo da vida mesmo, da saúde, é um problema. E temos de fazer uma distinção entre competição e sede de sangue. E isso é uma distinção muito importante, porque essa sede sede de sangue, vemos já em Gênesis 6, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Então tem muita violência na terra. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Estou lendo sobre o que aconteceu antes da queda do dilúvio. Deus puniu a terra por causa da violência, esse amor pela violência. Eu diria que Cristo nos salvou desta violência. Cristo eles mataram Cristo para nos salvar. Cristão, essa volta, essa ideia, esse desejo, ver essa violência. E violência é sem propósito. Agora, no boxing eu acho que boxing, ao meu ver, agora estou falando a minha opinião, a gente tem que discutir, porque aqui talvez temos a linha da liberdade. A diferença entre boxe e UFC é as regras e respeito e a ideia de esporte no boxe. Embora talvez pessoas não gostem, achem que só tem que ser essa luta braçal, wrestling. Que chama. Isso é. Wrestling mesmo? O wrestling para a gente seria a greco-romana, aquela da força do braço. Sim. Né? Então, esse esporte. Então, chegamos a este ponto e o UFC passa a linha. Eu acho que não é bom, como cristão, assistir o UFC. Avaliando o motivo, desejo, estratégia, tudo isso na luta,
não tem muitos princípios bíblicos. E até o cristão que gosta, porque gostamos dessa luta e realmente a guerra entre homens, a gente tem que parar e tem que pensar. Podemos assistir isso para a glória de Deus. E de vez em quando, não, mas é uma luta, uma competição, assim como, não sei, um totó, um contra o outro. Só que veja a diferença na estratégia e como eles estão lutando. Assim como o cristão pode lutar, tem honestidade, tem respeito. E, bom, o problema é que eu nunca assisti. Eu tentei uma vez, eu não aguentei, eu estava vomitando por causa do ódio e desejo ver sangue. Não, sou um pouco mole assim, não gosto disso. Meu sogro, ele gosta de assistir esportes, e desde juventude ele estava assistindo todos, ele sabe demais, é quase idolatria naquela época, até ele fala. Mas ele então entende as regras e como os esportes devem funcionar e o valor de competição. E uma vez ele disse, esse UFC não é para cristãos. Então é além da liberdade. Por que está além da liberdade? Porque estamos saindo da competição de honra e estamos vendo os meios não cristãos para chegar à glória da vitória. Eu também estou contra a guerra injusta. A guerra que não... se estamos só lutando e batalhando outro país, porque outro país nos ofendeu, alguma coisa, e não tem um propósito claro, não devemos ter essa guerra. Então, é possível falar que estou eu não sou pacifista, mas tem guerra que eu não concordo. Eu não concordo com, vamos dizer, um país entrando outro, querendo ter todo o óleo daquele país. Eu acho que isso não é justo. Então, tem regras, tem uma diferença dentro da liberdade. E os cristãos, os homens, sem medo de avaliar e dizer, não, vamos discutir. Podemos chegar à conclusão, podemos fazer uma distinção. E aquela distinção, vemos, eu posso usar, uma vez que estamos falando sobre liberdade, eu penso também nas roupas. Eu posso usar qualquer roupa, que eu tenho liberdade. Só que eu tenho que lembrar que antes da queda, essa nudez era uma vergonha. Cristo na cruz sofreu essa vergonha de não ter roupas lá na cruz, como algo humilhante. Ele fez isso por mim, em meu lugar. Agora, tem sentido, eu estou mostrando gratidão a voltar essa nudez agora nas minhas roupas? Claro que não. Então, isso é o básico que usamos para falar contra modéstia. Modéstia. Agora, a mesma coisa com guerra e essa luta. Cristo me livrou, me libertou dessa sede de sangue, essa violência na minha mente, e ele colocou outra ideia na minha mente. Ele foi a vítima para me livrar disso. Como é que eu posso voltar para virar na lama de novo? Não estou mostrando gratidão pela obra de Cristo. Então é liberdade, sim, mas liberdade na vida fora da escravidão. Uhum. Então, isso é a primeira parte da discussão. Certo. Alguma pergunta? Pois não, Zé Luiz. Eu gostaria de saber, pastor, como o senhor vê esses jogos de game são verdadeira guerra. O maior prazer é matar. Matar. Pastor Ken, poderia falar sobre jogos de violência? Nós somos filhos de Deus. Ele nos libertou para que possamos de novo viver debaixo da sua vontade e não a vontade do inimigo, do diabo e da velha natureza. Então, quando nós lemos os 10 mandamentos, nós lemos no início, eu sou o teu Deus que te livrou da terra do Egito, da casa da escravidão. E a este povo libertado, ele coloca os seus mandamentos como guias, como viver a vida como filhos de Deus, livres para servir em santidade, o Deus da vida. Então,
o sexto mandamento, os mandamentos se aplicam e são relevantes, muito atuais para todo momento de todo dia de toda a nossa vida. E no caso de jogos de videogame violentos, o sexto mandamento tem muito a dizer, a nos ensinar. Nós temos no catecismo uma explicação linda, muito profunda, qual é o significado do sexto mandamento para as nossas vidas. E é bom nós lermos e estudarmos esta explicação. Se meu filho está jogando videogame, ele está se deleitando em estourar a cabeça de personagens na tela, ver o sangue artificial fluindo e batendo nas paredes, e ele se deleita nisto, como ele pode se identificar como filho do Senhor da vida, da fonte da vida? É difícil. Então, de fato, é um prazer, eu diria, um prazer pornográfico na violência que nós vemos em muitos desses videogames. E quando o desejo é de se deleitar por meio de envolver e se envolver nas questões da morte, da destruição, da violência, isso fere o sexto mandamento. Tendo falado isto, eu também quero enfatizar o outro lado. Tem sido falado aqui, desde a primeira palestra, que Deus colocou em nós, homens, certas atribuições e funções e desejos naturais que vêm da nossa criação antes da queda. E um desses desejos é o desejo de sermos protetores, para proteger, por exemplo, nossos esposos e nossos filhos contra o mal, para proteger o jardim contra o invasor, a serpente, o grande dragão e a maldade e as forças do mal. Então, nós fomos criados para sermos homens honestos e retos e valentes na luta contra o mal. Então, nossos filhos precisam ser treinados nisto. Então, quando, por exemplo, meu filho tinha uns 5 anos, ele estava brincando no chão com pequenos soldados de plástico. Aí ele estava atirando, pá, 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 pá. Aí eu parei, eu disse, meu filho, por que este soldado está atirando no outro? Por quê? Aí eu fiz ele refletir sobre isso. Eu, usando perguntas, eu mostrei a ele que tem guerra justa e legítima defesa, quando vem um inimigo que vai nos oprimir, que vai desonrar nossos esposos, que vai escravizar nossos filhos, que vai impor um reinado de maldade sobre nós. Então, biblicamente, nós podemos e devemos, como homens, nos levantar e dizer, não, não pode. Porque isso é bíblico. Romanos 13 diz que Deus, ele colocou o governo como seu ministro e deu ao seu ministro, o governo, a espada. Então, quando o governo legitimamente, cumprindo suas funções de ministro de Deus, usa a espada que Deus deu a ele para proteger a pátria, então o cristão pode se levantar e dizer, bom, eu estou dentro também. Porque como cidadão cristão, ele pode e deve fazer a sua parte. Então, quando o meu filho está brincando com soldadinhos, ele pode brincar, mas nesses termos, com este entendimento, de defender a honra, defender a liberdade e proteger os vulneráveis. Então, também tem alguns jogos de videogames onde eu posso, tipo um treinamento militar, onde eu posso ser um capitão, um soldado que está lutando numa guerra e eu estou aprendendo tática, eu estou aprendendo estratégia, eu estou aprendendo vários padrões e procedimentos padrões militares. Aqui nós entramos mais uma vez na área de liberdade cristã. Eu não estou propondo que todos os nossos filhos devem jogar esse tipo de jogo, mas eu estou dizendo que é possível, eu acho, em alguns casos,
com alguns tipos de jogos bem selecionados, debaixo de supervisão e com entendimento correto e bíblico, é possível, às vezes, que alguns tipos de jogos estejam dentro dos padrões bíblicos e santos para os filhos de Deus. Pastor Júlio? Acho que esse comentário é interessante, em verdade, até falamos e conversamos, porque os nossos filhos brincam juntos, e então a gente tem que ter a mesma ideia. Eu tenho a mesma ideia, mesmos princípios, e a gente tem que reconhecer as posições diferentes. Eu me lembro, meus filhos, eles acharam um livro sobre a história na nossa casa, e tem muitas fotos de guerra. E eles chegaram no escritório, pai, olha aqui, tem esse morto, e mostrou até sangue e as pessoas mortas no foto. Eu disse, eles gostaram, é natural, eles, rapaz, olha, pai. Eu disse, veja, esse homem aqui que está morto, você acha que ele tem crianças? Eles pararam. E imagine que é seu pai morto lá, e vocês ficariam sem pai. Porque vocês gostariam disso? Eles gostariam não. Eu disse, bom, então tem que entender o peso da guerra. Vida, a gente tem que valorizar vida, porque Cristo, Deus valoriza vida tanto que Ele enviou seu único Filho para nos dar a vida eterna. Então, a ideia não tem vida barata, como é muito comum aqui no Brasil, mas em outros países e nesses videogames. A ideia é que vida é barata, é meu desejo, em primeiro lugar. Não, eu quero meus filhos, sim, na batalha, lá, lutando para defender o país, mas cada vez que alguém cai, eles pensam, mais um pai, mais um irmão, mais um filho no chão por causa dessa guerra. Venha Jesus Cristo, venha e restaura a paz. Então, esse entendimento é importante, e eu tenho medo que nos videogames os meninos estão perdendo exatamente isso. Eles estão começando a desvalorizar a vida. Segunda coisa, eu quero dizer no mesmo assunto, que agora eu estava falando com um menino de 5 anos. Agora estou criando. Agora tem 9 anos. Agora eles são mais, eu posso deixar os meninos fazem um pouco mais, porque eles têm que ter maturidade na sua cabeça. Então isso também tem a ver com a avaliação dos videogames. Embora tenha alguns games que a gente nunca deve chegar a esse ponto. Talvez se você está no exército e está bem, você entende bem, mas tem poucas pessoas que chegam ao ponto que eles devem brincar com esses jogos para a glória de Deus. Pastor Kenneth, o que fazer se meu filho insiste em namorar uma garota não cristã e continua persistente e não quer voltar atrás? A Bíblia deixa bem claro que o que a luz tem a ver com as trevas, né? Que nós não devemos não agrada a Deus quando um dos seus filhos vai entrar em um relacionamento íntimo com alguém que não esteja em Cristo. Desde o Antigo Testamento, mas também dentro do Novo Testamento, Deus proíbe isto. De fato, o namorar com descrente é uma afirmação pública de incredulidade. Não somente de rebeldia contra Deus, mas estou mostrando por meio desta atitude que eu não entendo do que se trata, eu não entendo o Evangelho, eu não entendo a realidade, não entendo a vida, eu não entendo a mensagem que vem todo domingo do púlpito. Porque estreitando os laços e criando este relacionamento com essa pessoa ímpia, eu estou fazendo algo tolo. A Bíblia diz que o tolo diz no seu coração não a Deus. Aquela ímpia, não crendo em Deus, ela vive na ignorância do pecado. Ela tem uma desculpa pela tolice espiritual dela. Ela não conhece Cristo. Mas eu conheço. E eu estou escolhendo de me amarrar à ignorância do reino
das trevas. Pode ser que aquela menina é uma menina tão decente, tão simpática, que até melhor do que algumas meninas na igreja, que são mais chatas e menos simpáticas. Mas isso não faz diferença nenhuma. Então, imagine que hoje à tarde nós vamos pegar o avião e nós vamos voltar para Recife. Antes de subir no avião, se eu pegar uma corda e eu vou me amarrar a um poste lá, alguma coisa fixada no chão, e depois entrar no avião para esperar a decolagem, o pastor Júlio vai olhar para mim e vai dizer: você é um burro, pastor Kennedy, porque você vai daqui a pouco sofrer muito quando o avião começa a subir, porque você está ligado a algo que está fixado no chão e que não vem com você, não. E você vai sofrer as consequências. Ou você vai ser arrancado e vai ser colocado para baixo e não vai subir, ou você vai subir, mas com muita dor você vai perder seu braço, ou sua perna, ou a porção do seu corpo que você amarrou. E assim também há alguém que corre atrás de um relacionamento com o ímpio. Jesus está voltando. E quando ele rasgar os céus e descer com a voz do comando e o som da trombeta do arcanjo, eu vou subir. E ela não. Eu estou escolhendo de me amarrar a alguém que, não sendo crente, vai ser condenado para sempre no inferno. Então, eu estou, de propósito, escolhendo grande dor. Ou eu vou sem ela, que vai ser terrível, ou eu vou ficar com ela. Porque, me amarrando a ela, eu vou, então, negar o meu Senhor. Então, casamento misto é rebeldia, mas também é tolice espiritual. Não somente no futuro, na volta de Cristo, mas aqui e agora. Eu estou já pedindo de Deus sofrimento toda a vida. Meus filhos vão ser criados com 2 mundos e 2 cosmovisões em conflito, em colisão. E meus filhos vão ouvir da mãe que Deus não existe e não é importante, e a igreja não é importante, e a fé não é importante, e do pai vai ouvir as outras, o contrário. Então, dificilmente meus filhos recebendo 50% veneno e 50% leite no corpo cada dia, espiritualmente falando, o que vai prevalecer? Não tente isso em casa, por favor, mas imagine fazendo com seu filho. Vamos lá, mamãe coloca 50% veneno, papai 50% leite, tome, meu filho. O que vai vencer? O que vai prevalecer? E nós vemos isso, normalmente os filhos se desviam, porque não tem estabilidade em casa. Deus reconhece na Bíblia a realidade da vida quebrada. Ele reconhece quando tem 2 descrentes, um se arrepende e um crê no Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz, não abandone sua esposa descrente. Deus, em sua misericórdia, Ele ajuda, Ele ampara, e é difícil, mas nós podemos clamar a Ele, dizendo: ó Deus, meus filhos são santos, Tua palavra me garante isso. Mas é difícil, é sofrimento, é grande desafio e muito perigo espiritual para os filhos. Escolher esta situação é rebeldia, desobediência e tolice espiritual. Vamos ouvir essa pergunta, pastor, e depois você pode já responder, baseado nela, pode ser? Eu estava começando, tinha mais 2 horas de exposição. Então vamos... O senhor prefere esperar a pergunta do irmão e aí o senhor pode somar e responder? É relacionado ao assunto, né? Eu só quero dizer que... Vamos esperar, pode falar, pastor. Rápido, que agora chegamos ao ponto, o que tem a ver com liberdade cristã. Sim. O que é rebeldia. Uhum. E a pergunta estava talvez supondo que relacionamento com uma mulher tem a ver com liberdade cristã. Sim. Mas quando Paulo fala sobre liberdade cristã, ele está falando sobre comida, está falando sobre dia, é uma coisa que não é claramente, não tem nenhum mandamento muito claro contra. Então a gente tem que até falando sobre este assunto, só lembrar disso. Por exemplo,
Pessoas Muitos não acreditam que, no caso, este procedimento se aplica à doutrina da liberdade cristã. Exato. Então, a gente não pode usar 1 Coríntios 8 e aplicar na área de relacionamentos. Nós estamos jogando o mesmo jogo. Bom, só, Erickson. posso falar mais, mas... Essa questão de namoro misto, relacionamento misto, você acha que a igreja ela já deveria disciplinar o membro que tem relacionamento com o não membro e não esperar que ele caia em tentação e cometa adultério para só depois discipliná-lo, já discipliná-lo só por estar quebrando um mandamento, porque é um mandamento, não associe isso com ímpios? Você acha que já deveria disciplinar aí? Desde Gênesis, a Bíblia nos ensina que tem dois povos no mundo. O povo que está nas trevas e o povo de Deus. A semente santa e a semente da serpente. Tem uma divisão, uma antítese, eu acho, antítese na raça humana. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão fora de Cristo. Aqueles que estão na luz, aqueles que estão nas trevas. Aqueles que estão com o Senhor da vida, aqueles que estão na morte, com o Senhor da morte, o diabo. Então, e a Bíblia diz, não devemos ter e procurar jugo desigual. Não funciona. Jugo desigual é quando eu boto um boi assim indo para uma direção e outro boi indo para outra direção. Aí não vai funcionar. Ou um boi e um coelho. Aí eu vou tentar fazer, como se arar a terra, né? Arar a terra. Arar a terra. E não vai funcionar porque eu vou fazer ciclos, porque tem um jugo desigual, não funciona, entendeu? E da mesma forma, procurar um jugo desigual no casamento é procurar problemas, é desobediência, é rebeldia contra o claro mandamento do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala várias vezes que nós somos livres para casar no Senhor. A Bíblia fala sobre alguém que morreu, o esposo, o cônjuge, ou que teve um divórcio biblicamente aceitável, ou que poderia acontecer biblicamente. Então, a pessoa pode casar, mas no Senhor. Então, não tem dúvidas, não tem sombra de dúvida qual é a vontade de Deus sobre este assunto. Quando o menino na igreja, meu filho, está namorando uma menina descrente, ele está dizendo a todo mundo e a Deus, eu estou me preparando, já estou, de fato, pecando e me preparando para pecar mais, quando eu vou oficializar este relacionamento. Então, assim, por que esperar? Quando tem um caminho que diz caminho para a perdição e meu filho saiu da autoestrada e pegou o caminho para a perdição, por que eu vou esperar até ele chegar na cidade de perdição? Ele já claramente escolheu. E enquanto ele estiver mais perto ainda, assim, ele não viajou muito ainda nesse caminho. Ele está apenas começando no caminho. Aí ele está ainda tem mais probabilidade de ele reagir bem à disciplina. É como uma árvore e um galho novo está crescendo e está de repente crescendo torto. Então, eu vou dizer, bom, está crescendo torto, mas eu vou esperar. Vou ter paciência, porque paciência é bíblica, paciência é cristã. Aí eu vou esperar 20 anos. Aí este galho está tudo torto e com 20 anos está sólido. E agora, em 20 anos não mudou, então agora eu vou começar a amarrar e tentar endireitar. Endireitar. Não é muito sábio. O jardineiro vai olhar, o galho está crescendo torto, eu vou amarrar logo. Aí tem chance de ficar crescendo reto. Da mesma forma, este menino precisa de disciplina. Nós temos um problema. Nós temos uma falta de entendimento o que é disciplina bíblica. Nós criamos a ideia de que disciplina é um monstro, é ódio, é confrontação, nós não gostamos de você, é punição. Nada disto. Deus, diz a Bíblia, disciplina seus filhos que Ele ama. E quando eu vejo meu filho estendendo a mão para pegar um veneno para tomar, eu digo, menino, faça isso não. Ele olha para mim e continua. Aí, meu filho vai morrer. Faça isso não. Coloque de volta onde você achou. E ele olha para mim e coloca nos seus lábios.
Então, eu não vou dizer, bom, assim, é muito feio a disciplina e tal, eu tenho que deixar meu filho tomar suas próprias decisões. Não, eu vou lá e, com violência, eu vou tomar este copo e, se ele resistir, eu vou dar uma tapa nele para salvar a sua vida, não é? Então, assim, a disciplina deste menino é amor. Meu filho, vem cá. Sabe o que você está fazendo? Você está desprezando a Deus, desobedecendo a Deus, se rebelando contra Deus, procurando sofrimento aqui e agora e para todo sempre, para você, para esta menina e para seus filhos. Então, o amor cristão significa que nós devemos, sim, como igreja, disciplinar aquele que está insistindo em continuar no seu pecado. Mais alguma pergunta? O pastor quer falar? De novo, eu só quero dizer que liberdade cristã não é liberdade de quebrar os mandamentos de Deus. Não é liberdade de voltar à escravidão. Somos libertos do pecado, da condenação, desse sofrimento, de violência, tudo isso. E Deus disse, bom, eu redimi esse povo, e agora você quer viver bem nessa vida, veja os 10 mandamentos. É para o nosso bem, é o evangelho dos 10 mandamentos, como aproveitar da obra de Cristo. Então, isso não tem a ver com liberdade cristã. Agora estamos falando sobre os remidos. Então, liberdade tem a ver com como podemos mostrar a nossa gratidão a Deus. E não tem a ver com em quantas maneiras podemos voltar a essa escravidão do diabo. Não tem a ver com pecado, com dos 10 mandamentos. Liberdade cristã, sempre, pode olhar qualquer passagem que fala, não está falando sobre quebramento dos mandamentos. Não está falando, eu tenho liberdade de ficar em casa no domingo sem ir para a igreja. Isso não, você tem a liberdade de morrer eternamente, sim, mas em verdade, em Cristo somos salvos. Então, até quando falamos sobre liberdade, primeira pergunta tem que ter a ver com o que Deus fala claramente sobre isso, que tem a ver com a nossa vida. E esse ponto de partida vai acabar com muitas discussões, na hora. Porque meu filho pode dizer, não, pai, eu quero me matar, eu tenho liberdade cristã, faça isso. Eu disse, não, você não, o 6º mandamento. Você foi liberto disso. Então, isso não tem a ver. Você está falando sobre outro assunto. E então, isso é muito importante em qualquer discussão sobre a liberdade cristã. Eu estou vendo pessoas tirando, por exemplo, 1 Coríntios 8, que fala sobre comida. E Paulo está dizendo que há conhecimento que Deus é o Criador de todas essas coisas. Então, comida não tem a ver com salvação em si. Porque ídolos não existem. Então, tem a ideia de conhecimento da palavra de Deus e que esse conhecimento não pode ser imposto acima dos fracos, que vai causá-los pecar. Então, essa tem que ser a categoria da discussão. A gente sempre tem que voltar aos princípios e agora a gente pode já pensar na questão. Então, você até pode perceber nas respostas às perguntas. Pensamos imediatamente nos mandamentos. Isso é a quebra do 6º mandamento ou não? Se é claramente, não é questão de liberdade ou não. É questão de pecado ou não. Mas se a gente, não, isso não é matar, não tem ódio, não tem inveja, não tem desejo de me vingar. Agora a gente pode começar a discutir a questão dos cânticos, como podemos expressar a nossa gratidão. É necessário, não sei, bom, eu só pensei na palavra. Falando necessário. então, pastor Ken, sobre comida e bebida, que envolve o assunto liberdade cristã. Nós percebemos que na igreja brasileira há uma resistência muito grande e até se atribui pecado o uso de bebida alcoólica, por exemplo. Mas, por outro lado, nós percebemos que comer você pode comer à vontade, e até mesmo nas festas cristãs, geralmente o excesso quanto à comida ele não é observado, né? E muitas vezes praticamos a glutonaria. Agora, relacionado à criação de filhos, se o meu garoto
ele então decide e diz: papai, Jesus comeu e bebeu, e eu quero beber também. Mas ele está dizendo que ele deve fazer isso porque ele tem liberdade para isso. O que é que eu devo fazer? Qual a orientação bíblica dá para o meu filho? Bom, esse assunto é amplo. Nós, aqui no Brasil, fomos evangelizados no século XIX por missionários, muitos dos quais eram fundamentalistas. Então, para eles, os piores pecados que você pode imaginar é beber, fumar ou dançar. Tomar café também, alguns, né? Eu estava perdido, isso, né? Rapaz. Então, isso está muito forte no meio cristão no Brasil por causa disto. Biblicamente, não é sustentável esta posição. É uma imposição legalista sobre a fé cristã, né? Na própria Bíblia, Deus até encoraja seus filhos a tomarem vinho e até bebida forte. Isso é uma coisa legítima na celebração santa do povo de Deus. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, no Salmo 104, fala que Deus criou o vinho para alegrar o coração do homem. Quer dizer, não para tomar um gole só, mas até tomar uma taça, quando você se sente mais relaxado e você fica bem alegre, de uma forma santa, né? Não bêbado. Com certeza, a Bíblia também diz que bebedice leva para o inferno. Então, Deus coloca os limites de cada lado, com moderação, para a alegria santa, não aquela alegria mundana e suja e bebedice. E, do outro lado, bebedice está debaixo da proibição de Deus e leva para o castigo eterno de Deus. No Novo Testamento, também Paulo fala sobre tomar vinho. No Antigo Testamento, Deus até fala sobre bebida forte, lá em Deuteronômio 14, que fazia parte da festa do povo de Deus diante da presença do Senhor. E, voltando para o Novo, o primeiro milagre de Cristo é promover a alegria num casamento por meio de fazer não mais suco de uva, mas mais vinho, e vinho de altíssima qualidade. Bom, então, biblicamente, tem liberdade, sim, para tomar álcool, para a glória de Deus, com sobriedade, com santidade. Mas a mera existência de uma liberdade não se torna, então, um imperativo ou uma necessidade imperativa. Quando meu filho está em minha casa, e se eu decido que em minha casa, por várias razões, não tomamos álcool, meu filho está debaixo da minha autoridade. É minha casa. E eu posso estipular quais são os padrões em minha casa dentro da palavra do Senhor. E se, por causa da situação social, por causa da história da igreja no Brasil, se eu decidir que nós não usamos álcool, meu filho pode dizer: mas papai, eu tenho liberdade em Cristo para fazer. Você está me proibindo fazer alguma coisa que Jesus ele diz que podemos fazer. Mas o fato é o seguinte: ele é meu filho, menor de idade ainda, e a própria lei entra também, porque a lei também estipula qual é a idade que alguém tem liberdade debaixo da lei civil. E em minha casa ele está debaixo da minha autoridade. Então, nós não podemos glorificar a Deus por meio de desprezar seus mandamentos. Eu não posso glorificar a Deus com o exercício da liberdade cristã, quando se trata do álcool, por meio de quebrar o quinto mandamento, desonrando o meu pai, desrespeitando o meu pai e também desobedecendo ao governo do país. Então, jovens, às vezes, muito idealistas, eles pegam alguma coisa: não é errado, não é proibido, então eu quero fazer, eu vou insistir em fazer. Mas eles têm que entender que na vida cristã, nem tudo que é lícito qual a palavra? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Pronto, é isso que eu estava querendo citar. Obrigado, pastor. Minha Bíblia ambulante aqui. Está aqui. Ele tem olhos lá atrás na cabeça. Irmão Zé Luiz? Pois não. O senhor tem para dizer para um jovem que, mesmo o pai orientando o filho, não fique a detalhe, você precisa dormir mais cedo, porque você vai ter um desgaste no futuro, e esse filho continua, às vezes até apaga as luzes, fecha a porta do quarto,
veja bem. Então, isso aí no futuro vai ter um problema. Vai estar deixando de dormir, né? E isso tem uma consequência. Primeiro, uma desobediência a um pai e orienta, não proíbe, orienta. E ele continua a fazer. O senhor diria para ele? Na situação, seria ele já debaixo do seu teto maior de idade ou menor? Maior de idade. Então, seria um filho maior de idade e que não está atendendo à orientação de seu pai de que dormisse mais cedo e não se trancasse no quarto e lá ele ficasse sozinho em frente ao seu computador. Maior idade, quer Maior de dizer... idade, 18 anos para cima. Ok. O pai é o cabeça no lar e todo mundo deve entender isso, que está na casa. Até pessoas visitando devem entender. E assim ele tem que guiar e orientar o filho, como nessa situação hipotética, o que o pai quer fazer. Então, isso os princípios são certos. Não sei se o filho entende ou não, mas a primeira coisa é ensinar que o filho tem que prestar atenção ao cabeça no lar. Também aquele que é cabeça pode estabelecer as regras da casa. E se há uma preocupação sobre isso, um pecado, e dá para explicar isso à pessoa, pode explicar. Então, se estou na minha casa, eu disse, meu filho, você não pode se embriagar na minha casa de forma alguma, nem com esses amigos mundanos. Então, ele tem que respeitar ou sair da casa. Pode ser assim. Com a coisa assim, com alguém que fica no quarto, é difícil dizer o que está acontecendo, o que está por trás. Em verdade, ficaria preocupado com a situação, primeiro porque não é, talvez, completamente normal. Eu acho que não é, mas talvez estou errado. Então, eu tenho que falar, eu tenho que conversar e fazer perguntas. Por que está fazendo? Tem algum problema? Primeira coisa é compaixão. E se você quer ter um filho que será capaz de tomar decisões, será capaz de assumir responsabilidade para a sua vida, ele tem que ter liberdade também tomar decisões para si mesmo com explicações. E assim, eu acho que o pai deve tentar conversar nesse sentido. Mas não é um pecado em si, talvez eu não sei exatamente todos os detalhes, eu não entendi bem, mas eu acho que os pais sempre têm desafios. Eu sei que eu causei muitos desafios aos meus pais e eles também ficam pensando, e agora? Porque os meninos são espertos, alertas, estão olhando a Bíblia, estão querendo aprender os limites, liberdade, a contraste entre independência e ainda a gente tem que aprender, então tem dependência e sem entrar na casa, sem falar com o menino, sem falar com o pai, eu não quero falar mais do que isso. Seria, no caso aí, pastor, uma situação em que o pai o instrui, eles são cristãos, instruem a autoridade, mostra o que a Bíblia diz, ele deve honrar o seu pai, mas mesmo assim ele tenta não obedecer uma regra da casa. Porque, na realidade, ele deveria, o pai orientando em amor, ele tendo consciência, sendo um jovem cristão, ele deveria acatar nessa decisão, como um bom soldado, né, de Cristo. Né? Talvez a minha pergunta, então, como pais devemos avaliar as regras que Sim. estabelecemos? Sim. De vez em quando, eu tenho uma preferência a alguma coisa, eu não posso fazer regras com base na minha preferência, só com base na Bíblia. Então, tem algumas coisas com preferência, mas estou dizendo, geralmente, a ideia é essa. Entendo. E então, eu não devo confundir meu filho por fazer regras. Então, é sempre bom que os pais estão avaliando se as regras são boas regras. De fato, é sábio numa casa de uma família da aliança, uma casa de uma família cristã, ter poucas regras. Quando nós multiplicamos as regras, é um sinal de incapacidade da nossa Ineficácia, parte. né? Ineficácia. Nós estamos perdendo a autoridade
Um governo que tem muitas regras é um governo corrupto e que não é muito eficaz, não. Então, em nossa casa, poucas regras, especialmente quando se trata de um menino, de um filho maior de idade. Sim, ele está em nossa casa, mas ele é um irmão em Cristo. Ele fez a pública profissão de fé, sendo maior de idade. Então, ele é um adulto, ele tem que responder ao seu mestre, não a mim. Agora, estando em minha casa, sim, ele vai respeitar que a casa é minha. Mas eu vou respeitar o fato que ele é um homem de Deus. Agora, ele não chegou a 18 anos num instante só. O ano passado ele teve 17 anos, quando ele ainda estava mais debaixo da minha autoridade, ele não era maior de idade. Então, muito depende de como nós estamos guiando nossos filhos quando são adolescentes. Quando o menino tem 13 anos e começa esta prática, aí eu tenho autoridade. Eu sei que a internet é um pantanal, é um lugar perigosíssimo, cheio de pecado e coisa nojenta. Eu sei disso. Então, é sábio, numa casa de crente, é sábio computadores ligados à internet estarem em lugares públicos, até o computador de papai. Quando nós estamos trabalhando no computador, especialmente tarde à noite, o diabo está mais ativo e tem mais chance da gente cair. A esposa vai dormir, e lá na internet tem muitas imagens que vão, pouco a pouco, induzir a tentação e a queda em pecado. Então, é sábio, em qualquer casa, já desde criança, o filho está acostumado que ninguém entra num quarto e fecha a porta e fica com as luzes apagadas durante a madrugada navegando na internet. Se ele já aprendeu isso desde jovem, que nesta casa não se faz, é difícil ele, de repente, inventar de fazer isso quando ele completa 18 anos. Também, quando nós estamos criando nossos filhos, nós não devemos imitar a vida das pessoas nas novelas, onde as mulheres são autônomas e têm suas vidas e não são submissas aos seus maridos, onde os maridos também não são fiéis às suas esposas, e onde os adolescentes são soberanos também e autônomos. E o quarto deles é o reino deles. Ninguém entra, nem pai, nem mãe, sem permissão deles. Isso não é compatível com a realidade bíblica. Meu filho tem 16 anos. Eu falo abertamente com ele, como homem a homem, sobre os perigos da tentação sexual na internet. Eu pergunto a ele regularmente: meu filho, você tem sido tentado ultimamente? Você viu alguma coisa que você queria clicar e ver alguma coisa ou outra? E eu falo com ele regularmente, como soldado com outro soldado. E aí, como está a luta? Tem perigo do inimigo? E não é que eu não esteja confiando nele, mas eu tenho todas as senhas dele. Eu nunca uso, mas eu tenho todas as senhas. Porque eu digo, tem que ser transparente o que você faz na internet. E em qualquer momento que eu entro no quarto dele, ou que eu entro na sala, onde ele está trabalhando, e ele está na internet, eu posso ir lá e posso, com licença, meu filho. Aí eu vou lá vendo o histórico e vendo quais as páginas que ele visitou. Nem sempre é coisa de tentação sexual, mas às vezes são outras coisas que não são edificantes para um filho de Deus. Então nós podemos conversar sobre isso. Então, este filho de 18 anos que se trancou no seu quarto provavelmente cresceu pensando que é minha vida, é meu quarto, são minhas coisas e papai fica fora. E talvez isso não é tão edificante para os adolescentes receber esse tipo de criação. Nós estamos com o tempo aqui já correndo, avançando. Nós vamos abrir para mais uma pergunta e depois nós vamos finalizar aqui com uma pergunta final. E nós temos Julian, como o Érico já utilizou, pela ordem, Julian, por favor.
ele está fazendo complementando que a realidade que nós estamos vendo hoje, a realidade brasileira, é que o mandamento proíbe casamento misto, mas pastores e conselhos permitem a realização de casamentos mistos. Eu concordo que é um problema. Problema? Eu até estou quase caindo da cadeira ouvindo isso, eu não sabia, porque como a Igreja de Cristo pode vamos celebrar a rebeldia e infidelidade e desobediência do nosso irmão em Cristo, que está propositadamente negligenciando e desprezando e repudiando a clara ordenança do seu Senhor. Como é possível o povo de Deus em santidade se reunir no prédio da igreja para celebrar isso? Isso foge da minha capacidade de... Eu recebi uma jovem uma vez que ela me confrontou e disse assim: se eu sou membro da igreja, por que eu não tenho direito de casar aqui na igreja? E eu sei que o senhor não vai fazer, mas eu tenho direito ao uso do templo, eu sou membro da igreja. E a minha resposta foi: minha filha, você acompanhou toda a série em Malaquias pregado na igreja? Ela disse: acompanhei. Eu: sabe por que você não pode? Porque é abominação. Você quer se associar a um adorador de um Deus estranho? Isso é pecaminoso. Mas é a nossa luta na igreja brasileira, porque às vezes você proíbe e existem outros ministros que fazem. Na nossa denominação em especial, a decisão conciliar é muito aberta e inclusive anticonfessional, o que deve nos motivar, até mesmo concílios sérios, a enviarem documentos pedindo que seja cumprida a ordem bíblica e os padrões que nós confessamos. Então, existe essa tensão na igreja brasileira, falando em especial na nossa denominação, a igreja presbiteriana. Nós temos, pastor Aristides... Tudo que o pastor Kennedy já falou, já explica, se não me engano, o irmão está fazendo pergunta, mas também comentários, porque falou, nesse caso, eles já fornicaram, então é mais difícil, falou, e eu concordo. Tem mais pressão, deixar seu filho, a sua filha, ir nesse caminho errado e declarar a sua pecaminosidade. Mas, no final das contas, a gente tem que olhar por trás. A gente tem que falar a verdade, reconhecendo que há pecado e talvez uma consequência, um tempo de vergonha, desonra e tem responsabilidades dentro. A gente tem que ver isso também. Agora, de novo, eu sou sempre muito cuidadoso, porque quando falamos sobre casos pastorais, sempre tem um contexto. E o pastor tem que avaliar o contexto. E eu acho que seria muito difícil, necessariamente, dependendo da cultura também, insistir no casamento na hora por causa de um pecado, sem nenhum relacionamento, sem nenhum desejo ir para Cristo. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em perdão dos pecados e o que já foi feito. É uma forma de consumar, até chamada de consumação de um relacionamento. Então, não é muito claro quando já tem pecado. Sempre pecado já quebra os relacionamentos. A segunda parte foi sobre sobre a Santa Ceia. Não, mas isso tem a ver com disciplina, porque disciplina, se decidir disciplinar, esse é o primeiro passo da disciplina. Então, isso é ligado. Eu não faço uma separação entre a participação na Santa Ceia e
no disciplina, porque disciplina, mais uma vez, não é jogando fora, não é punindo, é declarando onde alguém está. Então você está dizendo que você está fora do corpo de Cristo, nesse caminho, está indo fora do corpo de Cristo. E eles têm que ouvir essa advertência e chamado da igreja. Então, Santa Ceia, proibir a participação da Santa Ceia, é uma forma de mostrar àquela pessoa que não pode ter a comunhão com Cristo nesse caminho. Então, essa ligação entre Santa Ceia e disciplina, para mim, é uma linha contínua. Mas eu acho que é bom pensar na questão de fornicação. Pois não, pois não. Quando a igreja priva o pecador que está vivendo no seu pecado, e um dos primeiros passos é que a igreja priva este pecador da Santa Ceia, isso é amor, é um ato de amor. A Bíblia nos ensina claramente que quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quem come e bebe assim, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, tem irmãozinho da igreja que está vivendo em pecado. Chega ao conhecimento do conselho, o conselho visita, reprova, admoesta em amor. E o irmãozinho, não, eu sei até que está errado, mas eu quero abraçar meu pecado, eu quero continuar no meu pecado, não quero parar com isso. Então a igreja olha com profunda compaixão para esta vida, que está nas garras do inimigo está querendo arrancá-lo do rebanho e da comunhão do santo. Está querendo destruir esta vida. Então, já que nós sabemos o que a Bíblia ensina, que esta pessoa, enquanto continuar impenitente no seu pecado, cada ceia está trazendo juízo sobre si. E nós amamos esse nosso irmão. Então, a primeira coisa que a igreja faz com pecadores impenitentes, a igreja diz, meu irmão, não se aproxime da mesa, porque você vai sofrer as consequências, o juízo de Deus. E nós que somos guardiões da santidade da mesa do Senhor e da santidade da congregação, nós que somos pastores seus, nós não vamos permitir que você vai, em cima do juízo que já está sobre o seu pecado, você vai apanhar e chamar mais juízo sobre si mesmo. Então, devemos tirar da nossa cabeça a ideia que afastar da ceia é um tipo de punição, de ódio, de maltrato. Muito pelo contrário. O pão e o vinho são pão e vinho normais, mas representam e sinalizam e apontam ao alimento que nós temos em Cristo, que está lá no céu, ele não está lá no pão. Então, cada cristão verdadeiro que chega pecador, sim, mas pecador penitente, ele é nutrido com a ceia, pela fé. E o Espírito Santo aplica no coração dele a alegria que Cristo é o pão da vida para mim. O ímpio, o pecador impenitente chegado, o que é alimento que dá vida para nós, é como se fosse veneno para ele. Ele come e bebe para a sua própria destruição. Então, por isso a igreja corretamente diz, não, você não. Arrepende-se. Não quer arrepender? Bom, nós vamos continuar amando você, corrigindo você, chamando você ao arrependimento, tomando cada passo necessário, até a excomunhão, se for necessário, para que sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus Cristo. Mas, por amor a você, pelo amor de Deus e por amor à sua alma, fique fora da celebração da ceia. É profundo amor. Eu acho que quando nós entendemos isto, nós temos dificuldade nenhuma em aplicar isso logo na vida de qualquer pecador impenitente na comunhão dos santos. Olha, infelizmente nós precisamos concluir. Gostaríamos de agradecer aqui publicamente o carinho dos irmãos e a disponibilidade de estarem conosco. Oramos ao Senhor que abençoe ricamente seus ministérios, suas famílias e a obra da reforma lá na região do Recife e por onde a Igreja Reformada tem cooperado conosco aqui, com o Reino de Cristo, com a Igreja de Cristo. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Nós gostaríamos de dar uma lembrança para... cadê a lembrança? Desapareceu, filho? Uai. Obrigado. Pode ser dado dentro?
para o Instituto João Calvino. Eu gostaria que os irmãos dessem uma salva de palmas para os nossos preletores. Os irmãos... Muito obrigado. A tulipa tem algum significado especial? Claro, obviamente. Então, irmãos, nós vamos ficar de pé agora e vamos orar, agradecidos. E não esquecendo que depois da oração nós nos dirigiremos lá para a frente do alojamento principal para a foto oficial. Nós vamos tirar a foto oficial. Tem alguns carros ali, eu peço que os irmãos retirem depois para que a gente possa fazer a fotografia. Senhor, nós te agradecemos e louvamos o teu santo nome pelo tempo bom, maravilhoso que o Senhor nos permitiu passar juntos aqui, estudando sobre um tema bíblico, um tema oportuno, atualíssimo, Senhor. Ajuda-nos para que, como homens de Deus, sejamos fortes, piedosos, amorosos para com os nossos lares, esposas, filhos, no serviço da igreja, no serviço da evangelização, ó Senhor Deus, e no cumprimento da nossa missão, no amor que devemos ter para com o nosso semelhante. Abençoa, Senhor Deus, a cada um irmão aqui, a cada oficial de suas igrejas, abençoa a cada garoto que foi trazido e que também pôde conviver com os homens da igreja, ouvir a respeito da palavra e verem, ó Senhor Deus, em nosso próprio exemplo, na dependência do Senhor e muito mais do que isso, olhando no exemplo de Cristo, nosso Senhor e Salvador e Rei, o verdadeiro padrão e modelo da masculinidade. Abençoa, Senhor Deus, os teus servos, pastor Kenneth e pastor Júlio, fortalece-os ao Senhor, conserva-os ao Senhor em fidelidade, porque abençoas a fidelidade e que continue pregando a Cristo com coragem, com amor e visando sempre, Senhor, a glória de Cristo, visando sempre o bem do teu povo eleito, a igreja de Deus. Em nome de Jesus oramos pedindo que o Senhor nos guarde. Ao retornarmos para os nossos lares, viajando aqui mesmo no estado, os nossos irmãos retornando para o Recife, que estejam debaixo dos teus cuidados e proteção. Guarda-nos, ó Deus, porque em ti nos refugiamos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos nos dirigir então para a foto.